irmãos, graça e paz. Nós ouvimos tanto neste mundo, que nessa noite a gente possa focar os nossos ouvidos atentos à palavra do Senhor. Em 2015, a Suprema Corte dos Estados Unidos legalizou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. O então presidente Barack Obama, naquele dia, ele soltou uma declaração na sua rede social, dizendo que um grande passo rumo à igualdade, e finalizou com a hashtag, o amor vence. Vimos também, um pouco antes, alguns anos antes, o STF já dando um passo em direção aqui no Brasil para essa união homoafetiva, no sentido de dar interpretação conforme a Constituição Federal para excluir qualquer significado do artigo 1723 do Código Civil que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Então, mais uma vez, a gente vê um movimento que, de forma sutil, caminha para uma nova normalidade, um novo padrão para o que é o casamento, onde pessoas do mesmo sexo agora são reconhecidas como casadas. Na semana passada, vimos também o Papa Francisco sendo destaque da imprensa por causa de uma suposta aprovação que ele declarou da união homoafetiva. Eu digo suposta porque, vendo as notícias, eu vi numa notícia da Gazeta do Povo que parece que houve distorções da tradução, pegaram excertos que não foi de uma declaração que ele fez naquele contexto, e que a gente vê que, apesar dele não ter dado esse deslize, mas existe um movimento, até dentro do catolicismo, onde as pessoas com essa tendência progressista, eles querem essa aprovação do casamento homoafetivo, renovando os padrões dos dogmas do catolicismo em relação também ao casamento. E, infelizmente, também isso acontece no protestantismo, em igreja batista, inclusive, onde nessa semana mesmo um pastor de uma igreja expressiva da capital, em São Paulo, ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada para que a gente pudesse acolher esses homossexuais de forma que 2 ou 3 versículos da Bíblia não podem condená-los ao inferno. Então precisa de uma atualização. Uma série de Nós somos as cartas para um novo mundo. Então uma tendência de trazer um novo padrão, uma nova normalidade também para esta igreja e para os meios que ele influencia. Ainda em questão de moralidade, mas não relacionada mais ao casamento e à sexualidade, no ano passado, em janeiro, 46 anos após a descriminalização do aborto nos Estados Unidos, naquele caso conhecido como Roe versus Wade, o estado de Nova York legislou o direito ao aborto de bebês até os 9 meses de gestação. Isso significa que uma gestante, se ela decidir por abortar, mesmo estando em trabalho de parto, eles podem fazer isso. E ela não tem consequência legal nenhuma, ela não tem que responder legalmente em relação a isso. Isso foi aprovado no ano passado em relação ao aborto no estado de Nova York. Essa aprovação que é assustadora, se a gente for pensar que um bebê está formado e ele está para sair, mas se a mulher decidir, ela pode fazer isso. E é interessante que a juíza que estava perguntando para aqueles senadores ali, a pessoa ela fica meio que falando assim, é isso mesmo, é bem estranho, e é estranho para nós. E em 2012, um pouco antes aqui, o STF também, dando esse passo, aqui no Brasil, aprovou
aborto de anencéfalos, e atualmente se discute a descriminalização do aborto aqui no nosso país. Só que quando a gente fala sobre o aborto, a gente tem que lidar com alguns pressupostos, como, por exemplo, quando se inicia a vida? Quando que podemos dizer que um bebê ali ele tem direito à vida como qualquer outro ser humano? E a gente vê uma tendência de caminhar para uma nova normalidade nesse sentido, onde a mulher ela tem o direito sobre o seu próprio corpo e direito sobre a vida do outro, né? Então, o bebê, ele, enquanto ele não sair do ventre materno, ele não é considerado um ser humano por inteiro, pelo que se interpreta a partir dessa atitude, né, de querer se aprovar o aborto. Posso parecer um pouco exagerado, né, nessas observações, mas a gente sempre vê que mudanças revolucionárias, né, da noite para o dia surge alguma coisa, uma lei que nos impõe algo, ela começou, na verdade, lá atrás, né, com esse trabalhar aí, com todo um maquinar, para chegar naquela situação onde pessoas ali, representantes que deveriam nos representar, eles acabam decidindo por essas questões. Eu lembrei dos baobás do livro do Pequeno Príncipe. Eu não sei quem já leu, mas ele diz assim que, né, esses baobás eram grandes árvores. Ele diz: com efeito, havia no planeta do Pequeno Príncipe, como em todos os planetas, ervas boas e ervas daninhas. Mas as suas sementes são invisíveis. Dormem no secreto da terra até que a uma delas venha o capricho de despertar. Então se estira e de início timidamente lança ao solo um maravilhoso brotinho inofensivo. Se for um broto de rabanete ou de roseira, pode-se deixar crescer à vontade. Mas se for uma planta daninha, é preciso arrancá-la imediatamente, logo que se consiga reconhecê-la. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe. Eram as sementes de baobá. Baobá é uma árvore que ela pode chegar a 25 metros de altura e 11 metros de diâmetro. Então são árvores gigantescas, né? E ele está falando assim que esses maus, né, essas árvores, elas começam com uma semente. E logo que a gente consegue identificar o que está nascendo ali, ele precisa ir lá e arrancar aquilo. E a gente tem que também estar atento a isso, quando a gente começa a ouvir agora, por conta da pandemia e as consequências disso, quando começam a falar para nós de uma nova normalidade em relação aos nossos relacionamentos interpessoais. A gente precisa estar atento, porque o que eles querem nos convencer de que estamos adentrando a uma nova normalidade, a um novo jeito de se relacionar uns com os outros. Eu trouxe algumas fotos também sobre o que tem acontecido e o que tem se chamado de novo normal, fotos do site da CNN. Então, em primeiro lugar, pode passar aí, ali no canto esquerdo superior temos uma menina que lamenta a morte de seu pai. Ela está na Alemanha e vemos ali uma tela ao lado com familiares em Miami, né, podendo participar desse velório à distância. Ao lado, temos alunos e seus professores com chapéus de treinamento, né, para que as crianças, desde pequenininhas, já vão aprendendo e se adaptando a esse novo tipo de relacionamento, né, respeitando a certa distância, os 2 metros de distância uns dos outros. Isso na Tailândia, isso foi em julho, essa foto. Abaixo, né, no canto esquerdo, uma cabeleireira, né, usa a máscara protetora em Bogotá, na Colômbia. Ela está toda paramentada, né, parece que realmente é algo muito perigoso ali, né? Em tempos não pandêmicos, nós olharíamos o que está acontecendo ali. E na última foto está ali uma filha e sua mãe abraçadas, né? Eles estão evitando o contato direto, usando uma luva de abraço, né? Uma espécie de lona que eles fizeram para comemorar o Dia das Mães, né? Então, para que ela pudesse estar perto da sua mãe e ali ela pudesse dar aquele abraço
que, de outra forma, ela evitaria por conta do risco do contágio da Covid. Isso tem sido, é só uma amostra, nesse site vocês vão ver, tem muitas outras fotos interessantes, mas do que tem sido a vivência dessa nova normalidade. Eu pesquisei, para saber o que então, as pessoas que estão pensando, estão divulgando essa nova normalidade, elas estão pensando, elas estão querendo dizer, o que elas querem dizer com o novo normal. E eu encontrei, nessa pesquisa, uma mulher chamada Maria Aparecida Esquirato. Ela é docente no Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER, psicóloga, psicanalista, e afirma que um novo padrão, ou normal, é construído a partir de um padrão de comportamento vivenciado dentro de uma comunidade ou a partir do que é comum a este grupo de pessoas. Então ela fala assim que o novo normal, na verdade, seria a proposta de um novo padrão que possa garantir a nossa sobrevivência. Ela então associa o normal como uma construção daquilo que é comum no grupo de pessoas, para que esse comum, tendo êxito e tendo o foco de preservar a vida das pessoas, a segurança, a sobrevivência, isso acaba se tornando algo normal. É muito importante a gente diferenciar o que é comum e o que é normal. Comum é algo que pode ser vivenciado, mas não é julgado em relação à ética, se isso é bom ou ruim. As pessoas fazem comumente. Mas quando a gente exerce um julgamento, a gente pode dizer se aquilo é bom, ruim, se aquilo é normal ou não é normal. Então ela vai dizer que quando a sobrevivência e a proteção ficam ameaçados, já não consideramos aquele comportamento normal. Então ela usa o exemplo. É comum que jovens utilizem substâncias ilícitas. Mas sabendo que isso é prejudicial à saúde deles, isso não pode ser considerado como um padrão de normalidade. E ela vai concluir, então, que a normalidade, portanto, seria a constituição de um padrão que assegura as pessoas que estão contidas nele numa certa proteção, segurança, continuidade e, portanto, sobrevivência. No caso em que a gente está vivendo, nesse novo normal, seria o uso de máscaras, higienização das mãos, com água corrente ou álcool gel, o distanciamento social e a gente esperar a vacina ser aprovada. Até que a gente aguarde até que a vacina seja aprovada. Mas enquanto isso, mesmo após a aprovação da vacina, não sabemos o que vai ser, como que vamos viver. Então, desde já adota-se essa questão da nova normalidade. E percebam que nos padrões do mundo, então, o que ela quer dizer é que normal é algo que vem da comunidade, vem dos seres humanos. E a partir disso, tendo êxito, isso se torna normal. Mas se a gente olhar para a palavra de Deus, e se a gente olhar realmente, se podemos ver se esse distanciamento pode ser considerado algo normal, a gente não olha se isso está dando certo ou não, numa ética utilitarista. A gente olha para a palavra. A gente vem para as Escrituras e as Escrituras vão julgar se isso realmente pode ser considerado normal ou se isso vai ser algo que, sim, precisaremos conviver durante um tempo, mas que a gente não pode aceitar como algo normal. Então, o que eu quero trazer aqui é que esse novo normal, a gente precisa, como Paulo falou, de olhar para o que se tem falado, para as profecias, de ouvi-las, mas pôr à prova todas as coisas. E a gente ficar com aquilo que é bom. E a gente deve se afastar de toda forma de mal. Então, antes da gente aceitar, precisamos ver se existe algum perigo que a gente não está enxergando agora, algo que deve ser
avaliado com mais cuidado para que a gente venha aceitar isso que eles estão, em alguns momentos, querendo nos impor. E nesses tempos incertos, então, como que a gente vai pôr à prova? Voltando para a palavra, voltando para o Senhor e a sua palavra. Eu gostaria que vocês abrissem em João 17. A gente vai ler um pequeno trecho a partir do versículo 13, onde Jesus ele está ali na chamada oração sacerdotal. Ele está intercedendo por nós, o seu povo, pela igreja, nós que estamos aqui hoje. Ele ora para que nós sejamos protegidos enquanto vivemos neste mundo. Ele orou para que nós permanecêssemos unidos a Ele e unidos entre nós, através do amor entre nós. E que através de nossa união, nós pudéssemos revelar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Deus enviou o seu Filho por amor à humanidade, para morrer pelos nossos pecados e para nos salvar, para nos perdoar. Então, Jesus ele orou ao Pai para que a verdade revelada nele mesmo, a verdade revelada nele, que é a palavra viva, e a verdade revelada pelas Escrituras, que é a palavra inspirada de Deus, elas fossem o nosso padrão e a nossa norma. Quando ele diz, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Irmãos, quando a gente lê esse texto, nós estamos adentrando em lugar santo. Nós vemos aqui o que é o íntimo do relacionamento da Trindade, a intimidade que há entre Pai e Filho. E Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele está rogando ao Pai para que nós, o seu povo, sejamos santificados, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Ele está orando, e Ele deseja intensamente que nós sejamos como Ele cada vez mais. Mas Ele não só deseja, Ele fez o que era necessário para que nós pudéssemos adentrar a este relacionamento, para que nós pudéssemos também ter esse relacionamento íntimo com Ele, com o Pai, com o Espírito. E ali nós pudéssemos experimentar essa alegria que Jesus disse, que é uma alegria completa. Então, quando a gente vê esse texto, a gente pode sentir isso, olhando para esse relacionamento íntimo, onde o próprio Cristo, o nosso próprio Senhor, Ele quer nos santificar pela palavra, pela verdade, por aquilo que é a norma, o padrão para as nossas vidas, aquilo que é realmente normal neste mundo. E como que nós adentramos? Pela palavra que é a verdade e a palavra que nos santifica. Santificar significa colocar à parte, ser separado para uma obra, uma missão, um determinado uso que Deus ele concede, Ele nos dá, uma vez que nós fomos separados deste mundo, nós somos purificados pelo seu sangue, pela palavra dele, e agora nós temos um propósito, nós temos uma forma de vida que tem forma de viver que tem um completo significado, e que nós sabemos que não estamos como à deriva ao mar. Nós temos uma referência,
nós sabemos de quem somos, a quem pertencemos e nós sabemos para onde devemos ir. Porque Ele nos deixou este livro, que é um guia, é um livro que vai nos orientar em tudo. E ao ler a palavra e obedecer a ela, né, os cristãos eles são reservados então como vasos apropriados para o uso do Senhor. O erro que eu comentei a respeito daquele pastor que disse que a palavra devia ser atualizada é porque muitos acreditam que a Bíblia ela contém a verdade. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está lendo um livro que tem verdade aqui. Mas quando Jesus fala que a tua palavra é a verdade, a gente não está lendo um livro que tem verdade escrito nela, mas que é a verdade, que é realmente aquela norma, aquele padrão para que nós possamos viver. Como Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, em primeiro lugar, nesse texto, eu gostaria de refletir que a verdade de Deus revelada na palavra, ela não é simplesmente normal para nós. Não é um novo normal que a gente descobriu hoje, mas ela é o eterno normal. A palavra de Deus, que revela o Deus eterno, e Ele, tendo nos dado essa palavra, ela então nos revela o que é normal hoje, o que foi ontem e o que será amanhã. Não é algo que vai sendo construído a partir de mudanças, conforme a gente vai vivendo, vai acontecendo coisas novas pandemias e vão surgindo um novo tipo de relacionamento. Não. Deus ele nos dá um padrão imutável, que é a palavra dele, para que a gente sempre se oriente por ela e avaliemos o que vai ser, o que pode ser normal, o que está de acordo com a palavra dele e o que não está. No curso de integração, a primeira aula que vocês fizeram, muitos aqui fizeram há muito tempo, alguns mais recentemente, a gente começa na página com uma barra, onde o pastor Fábio ou o Vitor eles vão perguntar quantos centímetros você acha que tem, quanto que mede essa barra que está impressa aí no seu livro. E aí alguns vão chutar, tal. Mas a pergunta é, como sabemos que aquela barrinha tem aquela medida? É porque existe um sistema de medidas onde vai dizer que aquilo tem 1 metro, aquilo vai ser uma fração desse metro, em centímetros, por exemplo. E lá, uma das frases que está na apostila é que uma verdade só pode ser estabelecida a partir de uma referência adequada para aquela verdade. Trazendo para o que nós estamos pensando hoje, qual que é a nossa referência, qual que é o nosso padrão e como nós sabemos que as coisas que acontecem ao nosso redor são normais ou não. Então, o nosso padrão, o nosso sistema de medida sempre vai ser as Escrituras. Ela é a verdade para conhecermos a Deus e também a nós mesmos. E naquele capítulo vai concluir: a verdade de Deus para a vida do ser humano é conhecida e estabelecida pela referência imutável e adequada, que é a Bíblia. Então, para quem já fez há muito tempo, quem fez recentemente o curso, é claro quando a gente vai conhecer o que é as Escrituras, no que nós cremos, que existe sim um padrão. Para as crianças que estão fazendo catecismo infantil, e a gente tem ensinado os nossos filhos, a 5ª pergunta, ela diz, por que tudo é do jeito que é? E a gente ensinou para o Bernardo, porque Deus decretou assim. Deus decretou que é assim, pela palavra dele. Ele disse que é assim, então assim será. Assim é o normal. Então a gente não adota o normal
como algo que foi construído, algo que é comum à maioria, ou por algum tradicionalismo. Houve um momento que a gente comemora no dia 31 de outubro, né, um momento na história em que pessoas, né, que estavam convivendo ali naquele contexto da Igreja Romana, na época, eles se depararam, ao estudar os textos originais das Escrituras, que a tradução da Bíblia em latim ela continha alguns equívocos. Por exemplo, na palavra que é traduzida por arrependimento, traduzia-se por fazer penitência. Se a gente analisar essas palavras, a diferença ela é sutil. Mas o arrependimento significa que nós devemos nos despir do velho homem, confessar os nossos pecados e crer que Jesus, Deus vem até nós, né, quando nós apenas largamos aquilo. Mas o fazer penitência, é próprio fazer, já dá a ideia de que eu preciso fazer algo. E as pessoas elas eram ensinadas a sempre fazer alguma coisa. Elas precisavam ir confessar, elas precisavam pagar as indulgências para que elas pudessem ser salvas. E esse foi um período marcado por grande angústia espiritual. Foi neste contexto que os reformadores, dentre eles Martinho Lutero, ao estudar as Escrituras e ver que aquilo estava errado, que aquilo não era o normal de Deus para o padrão da salvação, ele confrontou a liderança da igreja à época, trazendo aquilo que a gente conhece como a justificação, a salvação somente pela fé. Mas porque ele olhou só a Escritura, ele voltou a olhar para a Escritura. Quando a igreja estava corrompida por causa de questões políticas, ele voltou à palavra, voltou àquilo que é normal. Então, o normal ele não pode ser formado através daquilo que todo mundo faz ou simplesmente por tradição. Porque nossos antepassados fizeram, deu certo, a gente faz porque nós somos descendência deles. O normal, esse eterno normal, ele vem sempre a partir da palavra. E em tempos de relativismo moral e pluralidade de verdades, temos sempre essa referência segura de normalidade para as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Jesus disse: a tua palavra é a verdade, é imutável, é a norma para as nossas vidas. E em segundo lugar, eu inverti o texto, mas ele diz: santifica-os na verdade. Então Deus nos santifica quando praticamos o que é normal segundo a palavra. Ele ora para que nós sejamos santificados na verdade. E como nós somos santificados na verdade? Quando olhamos para a palavra de Deus e, como Jesus falou, não só ouvimos, mas as praticamos. E nós somos santificados por este instrumento divino que é a palavra do nosso Senhor. De maneira bem simples, eu gosto de pensar dessa forma, para que não se torne algo legalista na minha vida. Mas ser santificado é sermos conformados, sendo mais semelhantes, é o processo de ser mais parecido com Jesus. Quando Paulo diz em Romanos 8, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então esse processo de santificação é o nosso processo de sermos conformes à imagem de seu Filho. E esta é a vontade de Deus também. Deus quer nos santificar na palavra dele. Paulo vai dizer que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E o autor de Hebreus vai dizer também que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, o ser santificado, ser conformado à palavra, a Cristo, é um processo que nós devemos perseguir. E que, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra de Deus, é que nós alcançaremos esse objetivo, seremos cada vez mais semelhante a Jesus. Por isso, quando a gente olha
para aquelas notícias que eu trouxe no começo, que fogem ao que nós conhecemos quando lemos as Escrituras, aquilo não pode ser o normal. A Bíblia chama aquilo, essa distorção de pecado. Ali é a forma pecaminosa que o mundo vive desde que Adão pecou, né? Desde que Satanás tentou o homem e a mulher. Então, o pecado não é normal, não é a regra de Deus para nós. E, infelizmente, vivemos num mundo, e a gente vê um mundo caminhando cada vez mais para desprezar esse padrão de Deus, o que a gente chama de normalidade de Deus. E se formos ver, nós mesmos já vivemos nesse padrão em algum momento de nossas vidas, em graus diferentes. Nós desprezávamos a lei divina, nós vivíamos conforme o desejo da nossa carne. Então, isso já foi algo, né, do qual nós fomos resgatados. Talvez pensávamos de forma leviana sobre o casamento e sobre a vida de um bebê. Alguns até podem ter sido favoráveis a esse tipo de conduta, né, a essa união entre pessoas do mesmo sexo, ou até mesmo aprovar, por exemplo, uma menina de 14 anos que teve sua relação lá, mas que é muito nova, né, como que ela vai cuidar dessa criança? E aí opta-se pelo aborto, né? Então, e a gente vai dizer assim, ela tem direitos, tal. Algumas pessoas pensam assim, pode ser que nós também tenhamos já pensado dessa forma. Só para trazer o que a Bíblia fala, né? O casamento normal é o casamento entre um homem e uma mulher. Deus criou, né? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. A Bíblia diz o que é o padrão do casamento, que o próprio Deus instituiu o casamento, o próprio Deus criou isso, ele uniu homem e mulher. Em relação ao aborto, né, normal é crermos que todo ser humano tem direito à vida e que a vida se inicia no ventre materno. O salmista diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. E o próprio Deus disse, quando criou o homem, é minha imagem, é minha semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Um bebê no ventre de uma mãe é imagem e semelhança de Deus. Ele tem essa dignidade. E não há homem nenhum no mundo que tenha o direito de tirar essa vida. Então nós temos que ser firmes de acordo com aquilo que a palavra diz, o que é esse padrão. E quando a gente vai julgar, então, essa questão do distanciamento social? E aqui eu não quero causar nenhuma polêmica, mas como eu disse, eu quero trazer uma reflexão para que a gente não aceite tudo que estão falando sobre essa nova normalidade, sobre o distanciamento social, mas que a gente avalie até que ponto é saudável esse distanciamento. Em primeiro lugar, nós como igreja, né, chamados por Cristo para vivermos em comunidade, devemos viver em comunhão, devemos nos relacionar intimamente uns com os outros, estar próximos uns dos outros. E a gente tem visto já o distanciamento dificultar a nossa comunhão. Por exemplo, nos grupos de conexão, que é um ministério exclusivamente voltado para que nós tenhamos relacionamentos próximos, a gente se relacione uns com os outros, a gente ame uns aos outros, a gente exerça os mandamentos mútuos ali, a gente possa praticá-los, possamos ser santificados juntos, crescermos unidos ao cabeça, que é Cristo. É um ministério muito importante para nós, que nos leva a conhecer pessoas que talvez a gente não conversaria normalmente. Então, vimos que esse distanciamento já deixou cada um na sua casa. Quando acontece pela internet, num primeiro momento, alguns já estão se reunindo
presencialmente, porque realmente não aguentaram, isso é bom. Não me julguem, eu acredito que é bom, mas devemos tomar os cuidados, certamente, mas o distanciamento está atrapalhando a nossa comunhão. A gente tem que ser franco, a gente tem que ver isso e não podemos nos acomodar ou aceitar, não. Vamos manter o distanciamento até que surja a vacina. A gente não sabe quando vai surgir a vacina. A gente não sabe como vai ser a eficácia dessa vacina. E aí? Será que a gente vai ter que esperar? E nessa espera, as coisas vão acontecendo. A gente vai sendo moldado. Os nossos relacionamentos, eles vão mudando. Eu me preocupo também, tendo filhos agora, eu fui criado, onde não havia, nós fomos criados aqui, a maioria, não havia distanciamento. Mas imagina para uma criança que está crescendo agora, ela vendo todo mundo de máscara, nem sabe o rosto das pessoas, nem conhece as pessoas direito. E aí ela cresce, você não pode estar perto dali. Se tinha na sala de aula ali a professora dizendo, você tem que dividir aí, tem que compartilhar. Agora, você tem que falar, não compartilha, cada um com o seu. É estranho, se a gente for pensar bem, quando a gente vai lidando com isso a longo prazo, que esse distanciamento ele pode ser prejudicial, inclusive, para o relacionamento das crianças que estão crescendo, que estão ainda em fase de amadurecimento. A gente tem uma memória de como é bom estar junto com pessoas. E por isso que a gente vê que rede social ela tem a sua utilidade, ela tem o seu lugar, mas ela não substitui os nossos relacionamentos. Ela não consegue fazer isso. E a gente tem saudade de viver com as pessoas que a gente tanto ama. A gente estava ansioso aqui para voltar a se reunir nesse tempo, aqui nesse prédio, para que a gente pudesse cultuar a Deus juntos. Isso é o normal, porque Deus nos criou assim. Ele nos criou como seres comunitários, como seres que devem se relacionar. Ele mesmo expressa isso na Trindade, como Pai, Filho e Espírito Santo que se relacionam intimamente. E nós fomos criados para este relacionamento também. O que não é normal também nesse distanciamento? Esse medo. O medo tem o seu lugar? Ele tem. Mas a gente vê em algumas pessoas um medo excessivo. Um medo que nos leva a perguntar, será que essa pessoa ama tanto a sua própria vida? A gente lembra Jesus falando para que nós devemos negar a nós mesmos, que a gente deve considerá-lo maior do que as nossas próprias vidas. E será que a gente está amando mais a nós mesmos e não confiando tanto nas promessas de Deus? E quando eu digo isso, das promessas de Deus, é pensando sim na questão do nosso destino eterno. Será que eu tenho tanto medo a ponto de temer para onde eu vou após a morte? É uma pergunta que nós devemos fazer, mas que nós encontramos a segurança e o descanso quando olhamos para Cristo. Se cremos nele, se confiamos no seu amor, no seu poder para nos salvar, no que ele fez na cruz por nós, se cremos que somos pecadores que precisamos dele. É um medo que já não precisa mais, como João vai dizer na carta dele, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo eterno. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, não está completado. Nós precisamos confiar em Cristo. Aí, alguns podem me perguntar, Bruno, você está falando isso, mas você não deve ter visto alguém que você ama com essa doença. Você provavelmente não viu, você não sofreu, alguém que você ama não sofreu com isso. E você está dizendo isso porque você não teve esse contato. Isso significa que eu não tenho medo? Eu tenho medo. Por exemplo, se eu for franco, eu tenho medo de perder minha esposa, meus filhos. Eu temo por isso como um ser humano. Deixá-los também prematuramente. Quem que vai suprir? Quem que vai sustentá-los ali?
Hoje sou eu, e aí? Mas somos convidados a olhar para a palavra do Senhor e olhar para Ele, que é soberano, o próprio Deus, que vai sustentá-los caso eu falte, que cuida de nós, tem cuidado de nós. E é difícil pensar nisso quando se nós formos sinceros conosco mesmo. Mas eu sei que esses medos, se eu partir daqui, eles vão ficar aqui. Porque eu sei que se eu morrer, eu estarei com o Senhor, por fé. Então, não há por que termos esse medo excessivo dessa doença, ou da morte, ou de qualquer outra coisa. Porque Deus, Ele é soberano, Ele é maior que tudo isso, e Ele nos promete, sim, a vida eterna com Ele, se crermos nele somente. E uma outra questão em relação a esse distanciamento social, né, o que não é normal, é quando a gente usa o distanciamento como desculpa para não frequentarmos, por exemplo, as reuniões públicas da igreja, né, ao culto público da igreja. A pessoa está trabalhando normalmente, né, ela tem que trabalhar, ela não tem escolha. Eu tive que trabalhar, né, minha profissão, não fiz home office em nenhum momento. E eu confesso que em algum momento eu fiquei acomodado. Nas primeiras semanas, olhar assim, poxa, eu não preciso sair muito de casa, eu posso cultuar aqui da internet, assistindo o culto à internet. Isso foi tomando conta assim da minha vida de tal forma que eu percebi que estava errado. Aquilo não é certo. Foi um gosto pecaminoso por uma situação e usando o distanciamento social como algo uma modalidade, uma situação onde eu poderia me esconder das pessoas, me esconder, querer ficar só no meu canto, só ali aproveitando tempo para estudar. Tiveram coisas boas, né? Pude ficar mais tempo com a família ali, a gente ficou mais entre nós, né? Houve coisas boas, sim, né? Mas por um tempo a gente tem que avaliar isso. Isso não pode ser um padrão. Isso não pode ser o que chamam de novo normal. E a gente vê que esse distanciamento, ele diminuiu, sim. Existem estudos que dizem que diminuiu o contágio, né, das pessoas dessa doença. Diminuiu, por exemplo, o caso de gripe, né, por conta do afastamento também. Então, a gente vê assim, houveram coisas boas, né, em relação ao distanciamento. Mas, voltando para o que a gente está refletindo, a longo prazo, e até mesmo a médio aqui, será que isso pode ser considerado um novo normal para nós? Um novo padrão para que nós nos relacionemos, para a gente se relacionar? Se antes a gente falava para as crianças, ou para qualquer um, não passa muito tempo em rede social, diminui seu tempo no computador, agora a gente está incentivando as pessoas, mantenha-se conectado uns com os outros através das redes sociais, da internet. As crianças estão sendo expostas a telas aí, a maior parte do dia por conta das aulas que estão sendo à distância. E antes a gente falava para as crianças, não fique muito tempo na frente da TV, do computador, do celular. E agora elas estão tendo que fazer isso. Isso não pode ser normal. A gente criticava antes, agora a gente está aceitando. Isso certamente não é normal. A gente precisa lembrar, né, que foi pregado domingo. Nós somos o povo da palavra. A gente deve se reunir. A gente deve ter relacionamentos uns com os outros. Porque o texto mesmo diz que quando Jesus está orando, mais à frente, que nós seremos como estandartes de Deus neste mundo. O amor que há entre nós, o relacionamento que há entre nós, vai revelar ao mundo que nós somos de Cristo
e que nós somos dele, que ele veio para salvar a humanidade, sim. E se a gente não for esse estandarte, se nós como igreja abandonarmos a posição que é nossa, que é a responsabilidade nossa, é aquilo que Deus nos deu como missão, nós deixaremos que a sociedade, tiraremos esse freio da sociedade também. Não que isso em algum momento não vá acontecer, porque o próprio Jesus falou que por causa da maldade, nos fim dos tempos, o amor esfriará. Mas a gente, de alguma forma, pelo poder de Deus, pela graça que Deus nos dá, nós podemos, enquanto as coisas têm caminhado para esse fim, nós temos sido a referência para este mundo do que é a normalidade, do que é viver, conviver uns com os outros de forma harmoniosa, mesmo sendo pecadores, e como nós podemos mostrar ao mundo que há sim uma graça, uma esperança de salvação para todos nós. Então a gente precisa assumir essa responsabilidade como igreja. Com responsabilidade, agora no sentido de usando máscaras, fazendo o que for preciso durante esse tempo, mas tomando cuidado que esse distanciamento social não esfrie o amor que há entre nós. O apóstolo Paulo mesmo dizia, quando ele estava distante, ele estava preso, ele enviou as cartas aos Colossenses e dizia, eu não posso estar aí fisicamente, na presença de vocês, mas estou em espírito. Ele desejava estar ali com eles. Isso não pode morrer entre nós, isso não pode acabar. É normal nós como cristãos, nós como pessoas sofrermos neste mundo. É normal porque o próprio Cristo sofreu. Ele disse que haveríamos de sofrer como ele sofreu também. E precisamos lembrar disso, aceitar isto como o normal também. Mas não só isso, ele diz que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras jamais passarão. Dentre as profecias, eu disse sobre a maldade que vai esfriar, mas ele diz também, lá no final das Escrituras, que haverá uma nova normalidade de fato. A nova normalidade que nós ansiamos. A nova normalidade quando estivermos em novos corpos, em corpos ressurretos, quando estaremos nos novos céus e nova terra, e Cristo habitará em nosso meio, estaremos ali na nova cidade de Jerusalém, e naquele normal nós seremos como Ele. E ali sim a gente não vai sofrer, ali sim a gente não vai ter medo, a gente não vai ter o que temer. Esse texto diz, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso em Apocalipse 21. Então, que a gente mantenha-se firme na palavra. Que em tempos de novo normal, nós sempre lembremos que somos chamados a permanecer na verdade imutável da palavra de Deus, que nos santifica para o eterno normal. Lá sim será normal de fato. Lá não haverá pecado. Lá poderemos viver tranquilamente com Cristo. E até lá, que o Senhor nos ajude a permanecer na verdade da palavra dele e que sejamos guiados somente por sua palavra. Vamos orar?